Certo, tudo bem. Então tivemos um vídeo na última semana que chegou a quase 200.000 visualizações. Vocês postaram mais de 350 perguntas e comentários para continuar a conversa com o Kevin. É inacreditável. E Kevin teve a gentileza de voltar. Ele nos deu mais um pouco do seu tempo. Dessa vez, Kevin está com uma conexão de internet Wi-Fi estável, então estamos torcendo para não perdê-lo. E eu só gostaria de agradecer por ter voltado, Kevin. E antes de entrarmos no conteúdo principal, tivemos uma grande notícia em relação aos direitos das vítimas e ao combate ao tráfico de pessoas com a prisão de Ghislaine Maxwell. Gostaria de saber sua opinião sobre isso, por favor. Na verdade, eu não tinha ouvido isso. É de um repórter local? Ou de onde veio essa informação? Não, isso é notícia internacional, tem sido manchete internacional nos últimos dias, especialmente aqui no Reino Unido, porque ela era parceira do príncipe Andrew no crime. Isso elevou a pressão sobre o príncipe Andrew. Então, há uma denúncia com 6 acusações, 2 deles por perjúrio, mas os 4 primeiros não são apenas por tráfico de crianças para sexo, mas também por participação nos abusos. Ela está enfrentando, só com essa acusação, uma sentença máxima de 35 anos. Você tem todas aquelas outras vítimas por aí, então outras acusações também podem surgir. Vemos isso acontecer. É um padrão. Quando você se aproxima do alvo, quem faz essas coisas costuma jogar um ou dois dos seus para a multidão, certo? Eles jogam umas migalhas para tentar apaziguar a revolta. A realidade é que onde há um, há 100. O sistema existe para protegê-los. Vimos isso periodicamente, como na Igreja Católica durante anos de campanha. Eles faziam o mesmo. O governo canadense agiu assim quando denunciamos o genocídio. Eles criam gestos para fazer parecer que a justiça está sendo feita. Mas a questão é, sabe, você segue o rastro do dinheiro e rastreia a responsabilidade institucional por trás disso, e as pessoas sabem que há um problema sistêmico maior. Não se trata apenas de algumas maçãs podres, sabe? Preciso que alguém me envie um e-mail, porque agora surgem várias teorias da conspiração sobre isso. Vou ler para você o que esse e-mail diz. Ahm, Desculpe, Sean Atwood, mas essa denúncia foi negociada meses atrás para garantir que Maxwell não receba a pena realmente dura. Em segundo lugar, que as únicas provas relevantes vão envolver Maxwell e Epstein, protegendo assim todas as outras pessoas. E em terceiro lugar, que todos nós que nos importamos com as vítimas sejamos enganados a acreditar que a justiça foi feita. Bem, isso é verdade. Quero dizer, você sabe, o sistema judiciário não foi criado para fazer justiça. Ele serve para proteger o autor do crime. Acho que todos nós já tivemos essa experiência. Por isso sempre falamos das instituições, da mentalidade e do dinheiro por trás disso. Essa foi a base para formarmos, em 2010, o Tribunal Internacional para Crimes da Igreja e do Estado. O problema são os sistemas de poder, não as pessoas que erram dentro deles. Isso faz parte daquela teoria das maçãs podres, de que é resultado de, você sabe, algumas poucas pessoas que se desviaram em vez de ser uma questão de cultura, certo? Ok, bem, antes de entrarmos nos mais de 350 comentários e perguntas, se tivermos tempo para dar uma olhada neles, eu gostaria de pedir para você, se puder, falar mais sobre a natureza do genocídio no Canadá e suas raízes na Europa, Roma, Grã-Bretanha, por favor. Sim, essa é a grande questão com a qual tivemos que lidar. De onde tudo isso vem? Sabe, uma das difamações lançadas contra mim logo no início desse trabalho, há 25 anos, foi: ah, ele está tentando falar pelos indígenas. Na verdade, eu sempre estive falando para a minha própria cultura. Sabe como é que nós pudemos ter feito essas coisas em primeiro lugar? Isso é algo que ninguém jamais analisou. Quando se perde uma guerra como os alemães, é preciso encarar seus crimes. Nós vencemos a nossa guerra aqui por meio do genocídio, e nunca enfrentamos isso, mas deveríamos. E se você rastrear isso até o começo, chega até os próprios centros, sabe, da origem do poder na Europa, voltando à época de Roma. E, sabe, até mesmo algo tão simples como essas instituições nas quais todos fomos ensinados a confiar e depender, certo? As igrejas e o governo, e aí você puxa o véu e percebe que eles estão simplesmente seguindo a mesma agenda de genocídio que vem acontecendo há milhares de anos. E sabe,
O nome oficial do Papa, Vicarius Christi, aquele que substitui Cristo, é isso que significa em latim. Você sabe, as próprias políticas, como mencionei da última vez, dizem que se você não é católico, não tem direito de viver. Você não tem direito à sua própria terra. Essas coisas ainda estão em vigor. As leis que permitem o intricado e terrível Romanus Pontifex, as bulas do século XV, que permitiam a qualquer rei católico exterminar qualquer povo não católico e tomar suas terras, essas nunca foram revogadas. Eles ainda apoiam essas políticas, mostrando que isso vai além de pessoas que gostam de estuprar crianças, refletindo toda uma mentalidade. E no Canadá, vimos isso se manifestar em grande escala, porque depois da nossa tentativa de revolução em 1837, na verdade, esse é meu bisavô. Achei importante mencionar. Philip Allen. Ele era fazendeiro. Ele veio de Frome, em Wiltshire. E ele conseguiu terras no Alto Canadá, que hoje é Ontário, porque o pai dele foi um veterano de Waterloo, oficial britânico. Ironia! Filipe lutou contra a coroa britânica ao chegar ao Canadá, pois coroa e igreja anglicana eram donas de todas as terras. Se fosse batista como ele, não podia praticar sua fé e ainda pagava impostos à igreja anglicana, entregando 1/7 das terras. Por isso, revoltaram-se. Eles foram derrotados, e meu ancestral escapou do carrasco, felizmente, ou eu não estaria aqui. Mas o que ficou consolidado no poder no Canadá em 1840 foi o sistema em que a Igreja Católica em Quebec e a Igreja Anglicana em Ontário tinham poder absoluto. Eles estavam acima da lei, com tribunais próprios e liberdade total. Por isso, era comum ver crianças sendo traficadas e assassinadas em massa. Mais de 60 mil crianças indígenas só nessas escolas para indígenas que eles criaram, que estavam acima da lei. Ninguém jamais foi a julgamento no Canadá pela esterilização, pelo assassinato, pelo tráfico dessas crianças. E quando você lê as histórias e ouve os sobreviventes em um círculo de cura e vê a agonia que eles ainda passam, você percebe que isso não é exceção, é a regra. Genocídio e assassinato de crianças sempre foram usados como ferramentas pelo Estado e pela Igreja. E essa é a nossa realidade. É como um sistema que sempre esteve encharcado de sangue e mentiras. Agora isso começa a nos afetar e estamos despertando. Eu também passei por essa catarse pessoal. Fui criado na mesma ignorância, mas ao perder meus filhos e ver minha vida destruída, percebi. Algo estava acontecendo e eu não sabia, pois era cúmplice e estava confortável no sistema. Às vezes é preciso desses choques para despertar, não é? Então, se a natureza humana é imutável, mas a tecnologia continua avançando, isso significa que os meios de genocídio criam ainda mais assassinatos a cada ano? Isso é facilmente justificado e encoberto por patriotismo, religião, política ou qualquer outra coisa. Por exemplo, no Oriente Médio, você sabe, nossas bombas agora, a BBC relata isso como dano colateral. Milhões de pessoas morreram, mais da metade delas mulheres ou crianças, e ninguém sequer pestaneja. E tudo que está acontecendo no Iêmen agora, como as bombas que vendemos para a Arábia Saudita, muitas crianças e quem se importa com elas, dano colateral, é assim que as notícias retratam isso. Você acha que não há esperança porque a natureza humana não muda? Há muita esperança nas nossas ações pessoais, não é? E não fomos criados com essa ideia de ser responsável por mim mesmo e poder sair desse sistema de assassinato. E o poder de até mesmo uma pessoa ou um pequeno grupo de pessoas fazendo isso é incrível quando você vê na prática. Apenas o simples não. Não, nós não vamos pagar impostos para essa guerra. Não, nós não vamos votar nesse sistema de governo. Nós vamos estabelecer nossa própria autonomia. E foi isso que realmente levou, sabe, as pessoas hoje em dia focam muito em todo esse movimento da Common Law. Mas isso é apenas um pequeno recorte dentro de toda uma história que levou até isso. Nós percebemos que precisávamos estabelecer nossa própria soberania, nossos próprios tribunais, nossa própria autogoverno, porque tentamos por muitos anos buscar justiça através do sistema, e isso nunca funciona. Sabe, na prática, as pessoas sabem exatamente do que estou falando. Qualquer pessoa que já entrou em um tribunal de família, em qualquer parte do sistema, percebe o quão totalmente corrupto e autoritário ele é, e que não há nenhum recurso, exceto aqueles que nós mesmos criamos.
E essa é a grande lição de tudo isso. É claro que podemos mudar o mundo, mas temos que assumir a responsabilidade por nós mesmos primeiro e parar de esperar que um deputado ou algum juiz bonzinho nos dê justiça. Isso nunca vai acontecer, certo? Acredito que isso faz parte de um despertar pessoal que todos enfrentamos. Assim, surge a esperança de que podemos parar esses crimes, mas depende de nós. Então, se os políticos simplesmente fazem o que querem, obedecendo à vontade de quem tem mais dinheiro, e as empresas de defesa certamente têm quantias astronômicas de dinheiro, assim como as prisões privadas, assim como a Big Pharma, etc., como quebramos esse ciclo de corrupção? Primeiro, a não participação. Lembro de uma ótima citação do Gandhi ao falar com pessoas sobre romper com o Império Britânico. Ele disse que se não tivermos, existe um termo para isso, mas sempre pronunciou errado. Parece satyagraha, mas não sei se é assim que se pronuncia, mas significa independência da alma ou liberdade da alma. E ele disse que, se não conquistarmos a independência interior primeiro, vamos acabar apenas copiando os britânicos. E de fato, olha para a Índia hoje, certo? Sabe, então, é essa soberania pessoal e responsabilidade que conquistamos primeiro, e então tudo flui a partir disso. Quero dizer, um exemplo específico disso é que uma das coisas que temos feito é criar essas assembleias de direito consuetudinário por todo o Canadá. A ideia é começarmos a nos autogovernar, protegendo nossas crianças e policiando nossas comunidades, fazendo as prisões necessárias dos conhecidos estupradores de crianças, porque polícia e tribunais são cúmplices, certo? Quando começarmos a fazer isso, 8 em cada 10 vezes as pessoas vão falar. Mas aí, quando chega na etapa de ok, vamos até os policiais e dizer para eles renunciarem ao juramento de lealdade à coroa, porque é uma entidade criminosa condenada. Jurem lealdade a nós, o povo e a Constituição. Surge o medo porque as pessoas pensam: o que vai acontecer comigo se eu fizer isso? Em vez de pensar no que vai acontecer se não fizermos isso, pense no longo prazo, pense nas outras pessoas que serão afetadas por isso. E sabe, você tem que liderar pelo exemplo. Foi como naquela época em que começamos a ocupar igrejas no Canadá por causa dos terrenos dos internatos indígenas. Veja, isso aconteceu quase por acidente. Um dia, muitos de nós estávamos debaixo de chuva, fazendo nosso protesto habitual em frente à igreja católica. E havia um ancião Squamish lá, o chefe capilano, ele estava lá comigo. E naquele dia não havia policiais por perto. E eu disse: Jerry, vamos entrar nessa igreja, vamos sair da chuva, certo? Vamos fazer uma declaração e assinar. Ele respondeu: claro, deixamos todos entrarem. Mas foi engraçado, porque quando eu estava entrando naquela igreja, literalmente, parecia que havia uma mão invisível me segurando. Eu não sei se era medo, não sei se era outra coisa, provavelmente era, mas lembro de dizer para o que quer que estivesse me segurando: sai da frente, sabe, nós vamos entrar. Isso quebrou o gelo e todos entraram. Mas se um ou dois de nós não tivessem feito isso, ninguém teria entrado, porque até ateus têm medo desses edifícios religiosos. Isso meio que é enraizado na gente desde pequeno, mas alguns de nós quebraram o gelo e o resto seguiu. E isso é sintomático e como um símbolo do que a gente faz. O sistema realmente tem menos poder do que a gente imagina, mas a gente precisa estourar a bolha da ilusão que eles criam de controle, né? Isso só pode ser feito na prática, e é isso que a gente incentiva as pessoas a fazerem. Você tem que liderar pelo exemplo, né? É como Sun Tzu diz na Arte da Guerra: você não lidera suas tropas com palavras, mas com ações, né?